A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Samuel, capítulo 14. Os irmãos que viram ontem o 13, no finalzinho dos versículos do capítulo 13, os irmãos viram que eu comecei a ler e parei o vídeo, né? Do 20 até o 23. Por quê? Porque o capítulo 13, irmãos, junto com o 14 é a mesma história. Então a gente não finalizou para continuar aqui no 14, né, para finalizar, aleluia, que depois a gente vai ver que o 15 já é outro acontecimento que aconteceu ali naquele período aqui. Os irmãos vão ver que aqui no 14, né, do versículo 1 em diante, não é citado nem o nome de Samuel, mas é uma continuação do 13. Nós vamos aprender, irmãos, grandes lições de Deus para a nossa vida, aleluia, nesse dia que se chama hoje, amém? O 14, versículo 1 fala assim, ó: Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que ele levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém não fez saber seu pai. Irmãos, erro, irmãos. Foi tomar uma decisão, além de pai era o rei. Tinha que respeitar a sua autoridade. Davi, mais na frente nesse mesmo livro, vai nos ensinar muito isso, a respeitar a autoridade. E Jonatas, filho de Saul, não fez isso, irmãos. Respeite a autoridade, irmãos. Deus colocou ela sobre sua vida, respeite. Até as autoridades terrenas. Além de orar por elas, nós temos que respeitá-las para encontrar o favor delas. Assim ensina a palavra. Versículo 2: Esteve Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele era uns 600 homens. Vamos continuar o 3. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a história sacerdotal. Porém o povo não sabia que Jonas tinha ido. Irmãos, os irmãos lembram de Icabô, foi-se a glória de Israel. E agora ele era o sacerdote que estava ali, que veio junto com a guarnição ali de Saul e os homens que estavam com ele. Aqui não está falando de Samuel, para os irmãos verem. 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma rocha íngreme, e do outro lado outra, e era o nome de uma Bozes e a outra Sene. Aleluia. Uma rocha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que ele levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha, irmãos, você vê aqui Jonatas falando algo, irmãos, uma linguagem de fé, irmãos, que para Deus, com poucos ou com muitos, Deus ia livrar. Irmãos, há momentos da minha e sua vida que você vai ter que trabalhar, irmãos, fazer algo, exercer algo com pouco. E a palavra fala assim, ó: sede fiel no pouco, que muito te colocarei. Às vezes, irmãos, dentro aí de uma congregação que você está, você é líder, pastor, aleluia, você quer contar às vezes com todo mundo, mas não é com todo mundo às vezes que você vai ter ajuda. Não é com todo mundo que você vai ter aquela ajuda na hora que você precisa, mas com poucos que Deus vai colocar. Daniel, quando estava lá na Babilônia, diz a palavra, louvado seja Deus, ele não contou com muitos irmãos, mas com seus 3 amigos estavam ali, né? Azarias, Ananias e Misael, que os nomes foram trocados depois. Irmão, Jesus, quando foi subir lá no monte, foi só Pedro, Tiago e João. Irmãos, Paulo, quando estava na prisão, só um que estava com ele. É assim que você vai contar, e Deus vai operar um grande milagre na sua vida, na sua congregação, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no nome de Jesus, irmãos. Mas tenha fé, linguagem de fé, irmãos. Na adversidade, exerça a fé, aleluia. O versículo aqui, 7. E o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. 9. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos em nosso lugar e não subiremos a ele. 10. Porém disserem:
Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas mãos. Isso será por sinal. Olha, irmãos, fé, irmãos. Aleluia, confiança. Lá no versículo 1 ele errou, irmãos. Eu creio que ele se arrependeu, pediu perdão. A Bíblia não dá detalhes, mas eu creio que sim, irmãos. Mas ele foi com fé, com certeza que o Senhor estava com ele. Irmão, ande nessa terra, viva onde você estiver, com certeza que o Senhor está contigo. O Senhor vai abrir esse mar, o Senhor vai te dar a vitória, o Senhor vai ser com você. Mas aqui você vê que eles não estão parados, irmãos, eles estão em movimento. Movimente-se, irmão. Você que vai produzir o milagre na sua vida. É orando, é clamando, é pregando, é caminhando, é vindo aqui até você nesse canal, irmãos, e dizendo que Deus é o Senhor para mudar o quadro da sua vida. Ele, eu creio que vai mudar a minha história como a sua, em nome de Jesus. Não pode parar, tem que caminhar, tem que estar em movimento, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo aqui agora, glória a Deus, é o 11. Revelando-se a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem das armas e disseram: subi a nós e vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas a seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Oh glória! Você não vê aqui Jonatas, irmãos, duvidando. Você não vê aqui Jonatas olhando o inimigo maior do que Deus, mas afirmando: Deus vai dar vitória, Deus vai mostrar, Deus vai abater aqueles incircuncisos, Deus é conosco, Deus vai ser na nossa caminhada, Deus entregou nas nossas mãos. É assim que tem que ser a sua linguagem de fé, irmãos. Oh louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás deles. Olha, irmãos, que maravilha. Versículo 14. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu pajem de armas feriram uns 20 homens em cerca de meia geira de terra que junta depois podia lavrar. Houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo, também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra se estremeceu, porque era o tremor de Deus. Irmão, quando você está indo no nome do Senhor dos Exércitos, falamos isso no capítulo 13, irmãos. Acesse o canal aí, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Veja só o capítulo 13, veja desde o capítulo 1. Acompanhe, irmãos, esse livro histórico, 1 Samuel. Muitas coisas temos aprendido aqui, louvado seja Deus, irmãos. E no capítulo 13 fala o nome poderoso do Senhor. Às vezes o povo, irmãos, as pessoas estão duvidosos, angustiados, irmão, mas o nome do Senhor não pode voltar atrás, irmãos, aleluia. Alguém tem que se levantar, irmãos, e crer, e exercer a fé, irmão, falar uma linguagem de fé. No momento que as coisas estão difíceis, que você não vê solução, Jonatas exerceu a fé. O seu pai foi reprovado no capítulo 13, mas ele estava exercendo a fé, a confiança que ele tinha no Senhor, irmão. Não é porque um não quer fazer que você tem que parar. Faça a sua parte. Pregue, ore, clame, convide pessoas. Fala assim: ó, Deus, hoje se você for lá congregar comigo, vai te curar, vai te libertar, vai mudar a história da sua vida. Irmão, isso é fé, isso é confiança, isso é certeza, é o que Deus quer de nós, irmãos, aleluia. Versículo aqui agora é o 16. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e viram que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem saiu dentre nós. Contaram, viram que nem Jonatas, nem o pajem de armas estavam ali. Olha, irmãos, dá a entender aqui pela Bíblia que era só 2 homens, irmãos, fazendo esse algo, estremecendo no arraial dos filisteus, irmãos. Aleluia. A Bíblia fala assim: se 2 ou 3 estiverem no meu nome, eu estou no meio deles. É o suficiente, irmãos, para Deus salvar a nossa cidade, para Deus salvar a nossa nação. Irmão, se você se colocar com mais um na presença do Senhor, irmãos, com a oração da concordância, quando é ligado na terra, é ligado nos céus, Deus opera um grandioso milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui o versículo agora é o 18.
Então Saul disse a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Irmãos, acredita-se na Septuaginta, né, no Talmud, nos livros assim que eram usados pelos judeus, que aqui era o éfode, que era colocado sobre o sacerdote, onde tinha ali as pedras Urim e Tumim, a qual eles oravam, consultavam a Deus, e Deus, quando a pedra a cor dela ficava mais forte, era um sim, e de outra maneira era não. Então, acredita, se eu não estou falando algo, irmãos, aqui, querendo mudar o que está escrito aqui na palavra aqui, mas na, aleluia, tradição judaica, irmãos, que é muito aceita por nós, acredita-se que não era a arca que estava lá com eles, mas era essas pedras que era consultada ali quando eles iam querer um sinal, uma direção de Deus. E você sabe que na história bíblica, Levíticos principalmente, a arca, o sumo sacerdote, para ele entrar lá no Santo dos Santos, era uma vez por ano. Então, irmãos, a gente lendo as passagens bíblicas acaba vendo que há base para isso, mas não vamos entrar nesse método da questão. Eu estou deixando só essa curiosidade para os irmãos aqui verem aqui. Louvado seja Deus, amém? O versículo aqui, ó, é o 19. Sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que seus sacerdotes, Saul ao sacerdote retira sua mão, né? Não queriam falar a respeito disso. Versículo 20. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram, foram à peleja, e eis que a espada de um era como o outro, e houve muito grande tumulto. Também os filisteus havia hebreus, e como dantes subiram com eles no arraial em redor, e também esses se juntaram com os israelitas, estavam com Saul e Jonatas. Irmãos, acredita-se que tinha alguns hebreus que desertaram o povo de Israel e eram mercenários e se venderam e estavam lá com os filisteus. Isso na história está escrito isso, irmãos. Versículo 22 e 23. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, e os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor Israel naquele dia. O arraial passou a Bet-Ave. Irmãos, o Senhor deu o livramento, oh glória, o Senhor operou o milagre. Irmãos, Deus está operando milagre hoje na sua vida, louvado seja Deus. Versículo 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porque Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comeu o pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Por isso todo o povo absteve de provar o pão. Que voto tolo, irmãos. Até o 35 você vai ver o voto tolo do rei Saul. 25. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração, o voto que Saul tinha feito. 27. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, estendeu a ponta da vara que tinha na mão, molhou no favo de mel, e tomando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu alguém do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. 29. Então Jonatas meu pai tem turbado a terra, ora vede como se aclararam os olhos por ter provado um pouco de mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Irmãos, vocês verem aí que aprendemos algo aqui interessante, irmãos. O povo de Deus, nós temos que estar unidos, irmãos. Não um ir para um lado e ir para o outro. Jonatas foi, Deus teve misericórdia, operou um milagre, sim. Mas ele veio, irmãos, o pai dele tinha dado uma ordem, mesmo tinha sido um voto tolo, nécio, estava querendo causar uma divisão de opiniões no meio do povo. Irmãos, a igreja tem que estar unida, irmãos, unida em Deus, na palavra, ali junto com o seu líder. Irmãos, o que está na Bíblia tem que ser para nós a regra de fé, de conduta. Não podemos querer fazer as coisas sozinhos, mas sim com a bênção, com a ordem, na unidade, a igreja do Senhor, irmãos, aleluia. O versículo aqui, ó, é o 31. Feriram, pois, aquele dia os filisteus, desde Miquimás até Ajailon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, tomaram ovelhas, vacas, bezerros,
e degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. Olha, irmãos, quando não há unidade, quando não há obediência, quando não há uma direção de Deus para o líder, para a palavra, irmãos, vira uma bagunça, irmãos. Olha aqui o que o povo estava fazendo. Versículo 33, e anunciaram a Saul dizendo, eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse aleivosamente, procedestes trazer-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul, dispersai-vos entre o povo, e diz-lhes, trazei-me cada um o seu boi, cada um a sua ovelha, degolai-os, aqui comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Esse foi o primeiro altar que edificou o Senhor. Irmãos, ele ali edificou o altar. Sabemos que o sacerdote que estava com ele ali, filho de Finéias, neto de Eli, era Icabô, que realizou ali essa oferenda, né? Essa dedicação ao Senhor, porque Samuel não estava ali, irmão. Samuel veio ali de Deus. No capítulo 13 falou que Deus disse a ele, irmãos, e ele já estava querendo andar longe da direção do homem de Deus que era Samuel ali, irmãos. Olha, nós vamos continuar aqui nos versículos vendo o que Deus vai tratar com eles aqui, irmãos. Isso é tremendo. Versículo 36. Depois disso, desçamos de noite atrás dos filisteus, despojemo-nos até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. Disseram, tudo que parecer bem aos teus olhos faze. Dize, porém, ao sacerdote, cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou a Saul, a Deus, dizendo, descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel. Porém aquele dia não respondeu. Por que não respondeu, irmãos? Por causa do pecado. Por causa do pecado que estava no meio do povo, havia desobediência. E isso começava, irmãos, de Saul, irmãos. Por isso que Deus ficou em silêncio. É sério isso, irmãos. Versículo 38. Então disse Saul, chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em quem cometeu hoje este pecado, porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. 40. Disse mais a todo Israel, vós estareis de um lado, e meu filho Jonatas estaremos de outro lado. Então disse o povo a Saul, faz o que bem parecer aos teus olhos. 41. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Olha, irmãos, o erro não estava no povo, mas o povo comeu os animais com sangue. Por quê? Porque não tinha uma direção de Deus, irmãos. Porque o Saul já estava reprovado, não ouvia, não atendia, não estava na direção do Senhor. E o povo ali, irmãos, por a falta de direção da palavra, irmãos, o povo tem que ser guiado pela palavra. Irmãos, é duro ouvir a palavra, mas é a palavra, irmãos. Dói porque Deus nos ama, corrige porque Deus nos ama, exorta porque Deus nos ama, mas ela também consola, irmãos, a você continuar, a prosseguir. Aleluia. Versículo 42. Então disse Saul, lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas, declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e por isso devo morrer? Jonas perguntou, vou morrer por causa disso? Não querendo aceitar. Não tinha ouvido o voto, não estava junto com seu pai. Olha, irmãos, um erro lá do versículo 1, vem se estendendo aqui, estamos no versículo 42. Tinha que estar junto com o pai, irmãos. A igreja tem que andar unida. Irmão, veio ali, era um voto tolo de Saul, mas fez, irmãos. Deus estava honrando aquele voto tolo ali, ó. E Deus respondendo ali, ó, que o pecado estava nele. Eu acredito, irmãos, que aqui o sacerdote ali, o éfode, né? Urim e Tumim foi consultado e Deus foi dando direção. A sorte foi sendo lançada e foi apontando quem que estava ocupado, irmãos. Isso é sério, irmãos. Versículo 44. Então disse Saul, assim me faça Deus o bem que entender, pois com certeza, Jonatas, tu morrerás. Saul estava determinado a matar seu filho, irmãos. 45. Porém o povo disse a Saul, morrerás, Jonatas, que efetuou um tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda, vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso
hoje, assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Olha, irmãos, o povo livrou a Jonatas do Saul. Irmãos, isso é sério, irmãos. O Saul já tinha perdido a autoridade. Já não tinha mais a direção de Deus, irmãos. Então, o que ele falava, irmãos, o povo levava ele na conversa, irmãos. E ele queria fazer algo que agradava ao povo, para estar bem com o povo. Nem estava se preocupando com Deus, irmãos. Isso é sério isso aí. E Saul deixou, versículo 46, de seguir os filisteus. E os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, para onde quer que se dirigia, e executava castigo. Portou-se valorosamente, feriu os amalequitas, libertou Israel da mão dos que a saqueavam. 49. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquissua. Os nomes das suas duas filhas eram estas: o da mais velha Merabe e o da mais nova Mical. O nome da sua mulher, o nome da mulher de Saul era Aionã, filha de Aimás. O nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Equis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul e todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Irmãos, os irmãos veem aqui quantas coisas aconteceu nesse capítulo 14, irmãos. Desobediência de Jonas, que quase levou ele à morte. Seu pai, irmãos, que já não estava na direção de Deus. Deus estava exercendo misericórdia nas vitórias contra os inimigos. Deus estava separando para si alguém que era do coração de Deus para ser o rei de Israel. Jonatas, irmãos, já estava vendo o Saul uma decadência no seu reinado. Irmãos, Deus queria isso para ele? Não. Deus quer que você, que nós assumamos uma posição de fé, de coragem, de entrega todo dia, de andar na sua presença, irmãos, de buscar o Senhor com integridade, à luz da palavra. Irmãos, estamos aprendendo aqui com Saul, irmãos, um período que ele esteve na presença do Senhor e Deus enchendo ele, irmãos, e depois ele começou a fazer as coisas do seu bel prazer, na sua vaidade, irmãos, porque ele queria estar bem com o povo. Irmãos, nós temos que estar bem com Deus, irmãos. Aí o povo vai ver Deus na minha e na sua vida e vai servir ao Senhor. Não agradar o povo e desagradar a Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Concluímos aqui, né, irmãos? Continuamos o capítulo 13. Concluímos aqui o 14. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Prospere no seu caminho. Em nome de Jesus. Irmãos, deixa aí o joinha. Compartilha esse link. Nos ajude a fazer a obra do Senhor, irmãos. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia, no nome de Jesus.